Bem, gente, estamos ao vivo. Muito boa noite a todos. Nosso amigo Mauro Machado, tudo bem, Mauro? Tudo bem, né? Muito boa noite. Vamos dar início às nossas atividades dos dias de hoje. Dia de palestra, dia de reflexão, dia de engrandecimento para o nosso espírito. Hoje, convidado especial, nosso amigo professor Júnior Nonato, que vai falar conosco sobre ambiente espiritual no lar. Então eu vou ler uma mensagem desse livro Ânimo e logo em seguida fazer a prece para que a gente possa pedir a permissão e dar início ao nosso tema de hoje, certo? Então a mensagem de hoje é: és como você se vê. Seu Chagas, tudo bem, seu Chagas? Pedro Ivan, Sérgio, tudo bem? Fabrício. Gente, nós vamos ler aqui uma mensagem para dar início, fazer a nossa prece e dar início, tá? Ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é ambiente espiritual no lar. Nosso convidado de hoje é Júnior, professor Júnior Nonato. Então a mensagem é: és como te vês. Se te vês infeliz, chamas a infelicidade para perto de você. Se você se vê arruinado, a ruína passa a ser sua companheira. Se você se confessa descrente, a descrença se firma dentro de você. Mas se você se vê saudável, a saúde se instala em você. Se você se afirma feliz, a felicidade lhe faz companhia. Mas o que é felicidade? Felicidade é ver em outro. Travou um pouco aqui, gente. Continuando. Felicidade é ver em tudo um ensinamento. Na perda, enxergar um ganho maior. Nos sentidos do corpo, preciosos dons. Na ação, uma fonte de riqueza no lar. E nos amigos, uma bênção. E no existir, uma sublime oportunidade dada por Deus. Como te vês, assim és. Na lavoura, o lavrador sente o aroma conforme o que planta. Então, gente, a mensagem foi essa de hoje. Como você se vê, como nós nos vemos. E quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que chegaram agora. Vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? E dar início. Para quem chegou agora, muito boa noite, Janete, Murilo. O tema de hoje é ambiente espiritual no lar, certo? William, tudo bem, William? Ambiente espiritual no lar com o nosso amigo professor Júnior Nonato, tá bom? Então quem assim desejar, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer mais uma vez ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam nesse momento, para que nós possamos compreender melhor as mensagens ditas dentro dessa doutrina maravilhosa. Te pedimos, Pai amado, para que a gente possa abrir nosso coração e colocar todas as nossas reflexões da noite de hoje e que assim a gente consiga, Senhor, colocar em práticas. Esse é o nosso objetivo, sempre querer progredir e sempre tentar melhorar. Então, com a Tua permissão, nós te pedimos, Senhor, o auxílio espiritual e te pedimos a permissão para iniciar mais um dia de reflexão, mais um dia de palestra, e que o Senhor possa iluminar o nosso amigo Nonato, para que possa falar conosco o que nós necessitamos ouvir nesse momento. Então, com a tua permissão, damos início a mais uma tarefa da Casa Espírita Missionários da Luz. Que assim seja. Bem, gente, como já disse, nós vamos falar hoje sobre o ambiente espiritual no lar. Vamos convidar aqui. Espero que hoje não fique aquele eco que sempre fica, né? Mas vamos ver. Júnior? Oi, estou te vendo, não estou me vendo. Não está conseguindo? Eu estou te vendo também. Então acho que a câmera deve estar invertida. Peraí. Não. Agora tô vendo uma mesinha com certificado. Agora sim. Mudou? Agora eu Mas tô eu lhe não vendo. estou, não estou me vendo, é isso que eu estou dizendo. Deixa eu Não tá? tentar. Não, eu estou vendo só um borrão escuro, mas você está me vendo. Tô sim.
Deixa o cliente cancelar e tentar de novo. Pronto, tá bom. Pois é, gente. Quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, selecione as perguntas, coloque em prática aqui para que o nosso amigo Júnior possa facilitar para a gente esse entendimento. Tá bom? Vamos aguardar aqui o nosso amigo Júnior. Ele que não estava se vendo. Vamos lá. Aqui. Pronto. Boa noite, Isis, Eric, tudo bem? Tá se vendo? Opa, agora eu estou me vendo. Pronto. Então é isso, Júnior. Não vou lhe apresentar aqui muito, porque todos já lhe conhecem, mas nós queremos agradecer aqui, em nome da Casa Espírita Missionários da Luz, por mais uma vez poder participar conosco e tentar facilitar para a gente mais um entendimento, tá? Meu querido Isaac, é um prazer, né? Amigos do Centro Espírita Missionários da Luz e alguns amigos que também fazem parte das nossas redes sociais. É um prazer a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Fico muito contente que não só o CEMIL, mas tantas outras casas espíritas estejam mantendo, né, seus contatos, né, mantendo a divulgação da doutrina espírita nesse momento de pandemia. E aí o Centro Espírita ficou virtual agora, mas é o que temos para o momento. É o que temos, né? Então vamos aproveitar a cada segundo, principalmente aqui com você. Por isso que eu sempre digo para o pessoal fazer, formular alguma pergunta. Se tiver alguma dúvida e que você possa tentar esclarecer, melhor ainda para engrandecer a nossa noite. Certo? Então, Júnior, o tema escolhido de hoje foi o evangelho, basicamente o evangelho no lar, né? Mas, melhor dizendo, ambiente espiritual. Muitas vezes tem pessoas aqui que não são espíritas e podem até não simpatizar ou podem até ser apenas simpatizantes da doutrina espírita. E aí, vou deixar aqui em aberto para que você possa iniciar aqui sua fala e tentar aqui esclarecer para a gente sobre esse nosso ambiente no nosso lar, seja no nosso lar profissional, seja no nosso lar, no nosso ambiente da residência, seja no lar da casa espírita, seja em qualquer lugar onde quer que nós estejamos. Até se no caso for em um aniversário onde a gente esteja ou em algum local com alguns amigos. Mas muito obrigado, cara. E passa a palavra para você. Pois é, Isaac, eu agradeço as suas palavras elogiosas, não as mereço, mas agradeço, né, É diante da isso. nossa amizade, né? Mas o lar é interessante, né? As pessoas não sabem em geral, mas lar é o nome de uma divindade romana. Os deuses romanos que protegiam a casa das pessoas eram chamados de lares e penates. Daí, em latim, né, era lar familiares, e aí dessa lar familiares, quer dizer, um grupo de pessoas que se reuniam em um determinado local onde elas moravam e haviam essas divindades que protegiam as casas. Né? Os penates, principalmente, ficavam às vezes na cozinha ou na despensa da casa, onde elas protegiam o alimento, que era uma coisa muito importante, né? Já que muitas vezes as pessoas eram roubadas. Hoje a gente, quando alguém invade a nossa casa, não é para roubar arroz e feijão, é para roubar uma televisão, um notebook, sabe, sei lá, alguma coisa que a gente tenha. Mas 2.500 anos atrás, se pensava que alguém dava para roubar alimento. E aí era preciso que houvessem deuses para isso, né? E a palavra lá, talvez, ela tenha vindo também dos etruscos, que são os povos que deram origem aos romanos. E em etrusco, Lars, sem o E, Lars, também dá origem à palavra dono da casa. Então, pensa-se que lar tinha a ver com o dono da casa, que dá origem em inglês à palavra lord, né, que é senhor em inglês. Então, se entendia o lar como um ambiente onde havia pessoas, onde havia uma proteção das divindades, né, onde os deuses estavam presentes entre os romanos para estar conosco e, de alguma maneira, trazer harmonia para essa residência. Né? Isso não está presente só entre os romanos. Quando a gente pensa em outros povos, como os chineses, tratando do Feng Shui, né? O Feng Shui que pensa em organizar os móveis da casa para que haja equilíbrio, harmonia do ponto de vista energético, para que essa casa seja capaz de trazer uma satisfação para a família, uma sensação de bem-estar para a família, as pessoas que ali estão. Então, a ideia de lar, nos dias de hoje, já não é exatamente isso. Né? A gente hoje entende a casa, muitas vezes, como um hotel, onde pessoas moram, cada um em seu apartamento, né? Os filhos em cada um em seu quarto, ou os filhos todos em um quarto só, conforme as possibilidades econômicas.
E às vezes as pessoas, devido ao ritmo que nós temos hoje de trabalho, as pessoas saem de casa para trabalhar e às vezes só voltam para dormir. E quando muitos se encontram, às vezes é no final de semana, às vezes só no domingo, porque é o dia que se trabalha menos ou que não se trabalha, e é onde as pessoas efetivamente se encontram. Tem famílias em que há uma certa estrutura em que apenas o homem da casa trabalha e os filhos e a mulher ficam em casa, ou às vezes só a mulher e não há a presença masculina ali do homem da casa, e há só a mulher que faz essa função de ser a provedora da residência e os filhos, mas também acontece das vezes os filhos passarem um dia na escola. Hoje temos a escola de ensino integral, a escola profissional, onde o aluno, o jovem, passa o dia todinho na escola e ele não fica praticamente em casa, às vezes só chega em casa à noite e aí sai um pouquinho para conversar com os amigos, né, os filhos adolescentes, ou as crianças mesmo passam o dia na creche. Então, essa concepção de lar, no lugar onde a gente mora, de 100 anos para cá, por exemplo, para a gente não se estender muito desde a pré-história, mas isso mudou muito, né? E isso tem muito a ver com as condições de trabalho em que nós nos encontramos hoje, né? A nosso ritmo de vida se modificou. E já que nós passamos tanto tempo fora do lar, o que nós trazemos para dentro dele quando nós chegamos da rua, né? Seja do trabalho, seja da escola, seja de algum outro ambiente. Você ia falar? Fique à vontade para interromper. Aqui, o nosso amigo Murilo aqui já está fazendo uma pergunta, Júnior. Vou só Pois formular vamos, para é que bom você... essa troca. Tá. Ele está dizendo que na oração que ele faz em casa, para ele e para as pessoas que ele quer o bem, ele sempre acende uma vela vermelha. Está perguntando se isso é errado. A cor da vela é de pouca importância, né? Se é importante para ele determinada cor, eu gosto muito de azul, né? A minha mulher aqui, ela é uma pessoa que gosta, é uma pessoa bastante espiritualizada, então na nossa janela tem uma vela azul, ela gosta, eu também gosto muito do azul. A vela em si é algo que vem desde os antepassados, assim como Lares e Penates eram deuses protetores do lar, também tinha a deusa Vesta, que era a deusa do fogo sagrado. Daí onde vem hoje esse nosso hábito de ter uma vela em casa, porque havia nos lares romanos um fogo aceso, uma lamparina, onde havia uma deusa ali, uma estátua de uma deusa, a deusa Vesta, que mantinha esse fogo aceso o ano inteiro. E para que a casa fosse protegida pela deusa Vesta, que era essa deusa do lar também, a deusa do fogo sagrado, era preciso que essa lâmpada estivesse acesa e que o marido, o dono da casa, o pai, ele correspondia ao sacerdote do lar. Então, hoje, nós trazemos uma cultura de 2.500 anos, 3.000 anos para os dias de hoje, mas não sabemos a origem. Colocavam-se, então, cores nas velas, colocavam-se, às vezes, incensos ou algum tipo de aromatizante para ficar mais agradável. Mas é a cultura de cada um. E essa cultura faz com que as pessoas se sintam melhores, né? Então, a cor da vela, ou se é uma vela ou se não tem vela, é de pouca importância. Nós aqui em casa, a minha esposa gosta muito de aromas, então incenso também. Isso deixa as pessoas se sentindo muito melhor, um ambiente mais, se sentem mais espiritualizadas, mas os espíritos e o Criador do universo, ele presta um pouco atenção a isso, já que isso é da nossa cultura. Deus não deixará de vir à minha casa porque eu não acendo uma vela. Isso. Deus não deixará de olhar para mim porque eu não tenho dinheiro para comprar uma vela. Né? Porque uma vela azul ou vermelha provavelmente será mais cara do que uma vela que não tem essas colorações. O Criador do Universo não dá atenção às nossas coisas materiais, nossas oferendas materiais, mas muito mais ao nosso coração. Então, acender uma vela, ter um incensário, algo desse tipo, é muito para nós. Isso fortalece a nossa oração, fortalece a nossa concentração. Mas se Deus estivesse nos ambientes com base nas coisas materiais, Deus seria materialista e seria também algo material. E nós entendemos Deus como um ser espiritual, criador de tudo. Alguém que tem o sol, que criou o sol, não precisaria do nosso foguinho de uma vela em casa. Né? Mas isso serve para nós. Se isso nos faz bem, então faz bem o Criador, entende que nós temos o livre-arbítrio para entender da maneira que nós quisermos. Não é mesmo? Exatamente. Muito bem explicado, né? A gente sempre diz que no Espiritismo não tem essa
vamos dizer, esse apego material, o que vai intencionar muito é o que nós estamos sentindo e qual a intensidade que nós estamos dando para isso, qual o sentido. Então, se o sentido é a vela, seja vermelha, seja preta, seja o que for, se o sentido é a luz, né? Então isso aí não é nada de errado. Mas muito bom, Júnior. Mas pode continuar, Júnior. A ideia, então, é que a gente organiza o próprio lar dentro de certas tradições familiares, né? Eu tenho as tradições familiares da minha mãe, do meu pai, né, que tem dos pais deles, e a gente tende a repetir algumas dessas coisas e tende a adaptar aos novos tempos, às novas culturas que vamos absorvendo. Nada de errado em ter este comportamento ou aquele outro, porque é de cada família, né? Desde que não venha prejudicar, causar sofrimento a alguém. O lar, então, ele é formado pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, né? Os sentimentos que eu tenho pelas pessoas que estão dentro desse lar configuram se esse lar é um ambiente de paz ou um ambiente de conflito. Hoje nós temos essas situações de conflito e devido à pandemia, nós somos obrigados a viver dentro do mesmo lar durante muito tempo, diferente de 6 meses atrás, em que as pessoas saíam mais. Hoje em dia, né, está nesse momento, estão tendo uma reabertura do comércio, as atividades estão escutando a dizer que está travando. Não sei se a minha está. Tá Travou tudo também bem? A aqui. sua deu uma travada aqui. Não sei se a minha continua travando para as pessoas, quando a sua trava, porque você quem está puxando aí o sinal. Mas, como eu dizia, então as pessoas há 6 meses atrás saíram para trabalhar e hoje elas estão tendo a oportunidade de ficar mais juntas por muito mais tempo nesse ambiente e testarem a si mesmas os seus sentimentos. Se esses sentimentos são puros mesmo, são nobres, uns em relação aos outros, né? Então, há essa situação. Bom, já que nós estamos debaixo do mesmo lar, nós emitimos pensamentos, emoções, sentimentos, e estes afetam as pessoas que estão conosco, como também se impregnam nas coisas, né? Existe um tipo de mediunidade e de paranormalidade chamada psicometria. Essa paranormalidade, essa habilidade que algumas pessoas têm de tocar em um objeto e dizerem algo do dono do objeto, porque o objeto está impregnado com a substância espiritual dessas pessoas, né? Chama-se ectoplasma, a energia biopsíquica, e essa energia biopsíquica, essa energia espiritual presente nesse objeto, traz algo do proprietário, os seus sentimentos, as suas emoções, suas recordações. Então, uma pessoa com habilidade da psicometria, ela é capaz de, chegando em um ambiente, ela ser capaz de perceber os sentimentos das pessoas ali impregnados nas paredes e nos móveis, nas coisas das pessoas. Digamos, uma Bíblia, alguém que lê com grande fé, com grande oração ali, ela poderá ter um aspecto iluminado naquela sala, naquele ambiente, porque as pessoas, naquele momento que estão lendo a Bíblia, estão contritas, estão em pensamento de prece, em oração, em busca de sabedoria, de meditação, e isso tudo impregna aquele objeto, né, que é um objeto sagrado, que por si só ele não teria, né? Fabricado lá na gráfica e colocado na casa de uma pessoa, ele não teria energia básica nenhuma, mas que a partir do sentimento das pessoas impregnaria esse objeto. Portanto, se nós temos uma casa onde as pessoas brigam muito, né? Onde as pessoas se desentendem muito, onde há ódio, onde há sentimentos de revolta, onde as pessoas não se entendem, essas emanações dessas emoções negativas, elas se espalham pelo ambiente doméstico, atingindo os objetos, e uma pessoa com essa sensibilidade conseguiria, mesmo com os moradores ausentes, conseguiria sentir. Isso, às vezes, aparece para algumas pessoas através de cheiros, alguns tipos de sensitivos, conseguem sentir cheiros desagradáveis nos ambientes, onde as pessoas brigam muito, onde as pessoas se desentendem muito, e algumas pessoas, alguns sensitivos, ao chegar em alguns lugares que têm mais uma sensibilidade voltada para a visão, são capazes de ver luzes na sala ou nos lugares quando a família tem uma harmonia, e às vezes são capazes de ver sombras passando pelas paredes, que correspondem muitas vezes às formas, pensamentos
daquelas pessoas que residem naquele ambiente. Digamos que a pessoa decidiu fazer uma reforma, chamou um pedreiro, esse pedreiro é sensitivo, e mesmo as pessoas não estando na casa, o pedreiro poderá ter uma sensação de mal-estar se o ambiente for um ambiente muito tumultuado, muito cheio de violência, muito cheio de um palavreado agressivo uns para com os outros. Então, é muito importante que as pessoas no lar tenham essa sensibilidade de manter um comportamento que seja o mais harmonioso possível. Obviamente, não é possível fazer isso o tempo todo, né? Claro que em algum momento eu vou me desentender com minha mulher, em algum momento eu vou me desentender com um familiar que vai chegar aqui, porque nós somos seres humanos em processo evolutivo e de vez em quando a gente se desentende mesmo, às vezes por coisas pequenas, né? A gente às vezes está estressado do trabalho e chega em casa e briga por uma bobagem, uma coisinha muito pequenininha em casa, ou seja, um membro da família ou outro, né? Tem dia que a gente tá difícil, as coisas não se engatam, não dá certo, e é normal, mas as pessoas depois se entendem, se pedem desculpas, né? Se abraçam e dão continuidade às suas vidas. O ruim é quando não há esse momento de reentendimento e só mágoa, só coisas negativas. Diga, você falou? Júnior, não, falei não. Mas eu ia lhe fazer uma pergunta. Dizer aqui para o pessoal. Não, agora estou. Diga aí. Repita, por favor, Tá? que cortou. Alguém, que alguém tenha me ligado. O que é que você poderia dizer aqui para o pessoal? O que, que nós poderíamos fazer diante da doutrina espírita para que o lar pudesse ficar harmonizado? Como, por exemplo, uma das opções seria o evangelho do lar? Isso. Bom, antes de uma prática exterior, né, que é uma coisa útil, como o estudo do Evangelho, é preciso o lar será equilibrado se as pessoas forem equilibradas, né? Independente do que nós façamos, seja rezar uma missa, seja a gente rezar um texto, no caso dos católicos, ou a leitura da Bíblia, se as pessoas forem equilibradas, independente do que elas façam nesse sentido, né, elas terão um lar equilibrado, porque as pessoas são equilibradas. Porém, se as pessoas forem desequilibradas, elas podem rezar o tempo que for, fazer missa, culto evangélico, evangelho no lar, elas continuam desequilibradas, né? E atrapalhando. Não sei se vocês estão vendo aqui meus cachorros latindo, eles gostam de participar das minhas lives, de vez em quando alguém passa na rua, eles fazem questão de participar. Peço desculpas, mas faz parte. Mas o nosso ambiente, formado por pessoas desequilibradas, fazer coisas ligadas à religião não tornará o ambiente mais equilibrado por isso. Então, você rezar uma missa. A gente às vezes diz na escola assim, aquela classe é tão bagunceira que a gente tem que rezar uma missa lá para ver se melhora, sabe? Mas na verdade não melhora porque os alunos naquela classe são inquietos. Então a mesma coisa acontece em casa. Se a gente tem uma casa onde as pessoas são desequilibradas, todo mundo vai estar desequilibrado também. Não importa se você vai celebrar uma missa, um culto, o que for, ou leitura do evangelho lá. Porém, ajuda. Ajuda bastante. Eu queria que as pessoas dissessem, se quando fica rodando aí no seu, vídeo o meu também trava, não sei. Mas, então, assim, fazer algumas coisas vão ajudar. O evangelho lá é um momento onde as pessoas vão se encontrar para estudar um ensinamento espiritualista. Não necessariamente o evangelho, pode ser qualquer outro tema ligado à espiritualidade que faça com que as pessoas reflitam, busquem sabedoria diante dos problemas da vida, dos ensinamentos. Como nós somos cristãos, o evangelho cabe bem, mas se a pessoa é budista, ou se a pessoa é islâmica ou tem outra conotação, né, ou religiosa, ela poderá fazer esse estudo um dia por semana, dois, três, como ela entender. Às vezes as pessoas não têm muitas atividades, não gostam muito de televisão, então podem fazer toda noite, se assim entenderem, mas pelo menos uma vez por semana se encontrarem, lerem uma passagem de um livro sagrado, como é o caso da Bíblia, especificamente o Evangelho, e a partir dessa leitura haver um comentário, né? Geralmente inicia-se e termina-se com uma oração, onde as pessoas possam conversar livremente. E poderão também escolher, né,
um tema específico para esta noite. Digamos que se há durante a semana um desentendimento entre pai e filho, se pode buscar uma passagem como pai e mãe. Se há um desentendimento entre irmãos, pode buscar na Bíblia lá o Caim e o Abel, lá no Velho Testamento, no Gênesis, onde eles se desentenderam, né? E outra passagem que lembre assim: se há um problema de saúde na família, pode-se buscar intencionalmente a cura dos leprosos, que aparecia Jesus curava os leprosos, ou outros milagres relacionados à cura. Se alguém desencarnou na família, pode-se buscar algum tema ligado ao desencarne, à ressurreição, que aparecia lá nos evangelhos. Jesus fazia as pessoas voltar a viver, né? A ressurreição do filho de uma viúva em Naim, ou a de Lázaro, e refletirem sobre esses pensamentos. Pode ser aleatório, pode ser abrir por acaso, ou pode fazer. Pode ser, se as pessoas já têm uma certa maturidade, uma certa idade, pode solicitar que uma pessoa, toda semana, seja encarregada de encontrar um tema que ela queira dentro do Evangelho, e aí pode trazer uma reportagem de uma revista da internet e associar aquilo que está sendo lido no Evangelho. Ou seja, o objetivo é estudar. O objetivo não é fazer um ritual, o objetivo não é fazer um cerimonial dentro da casa da gente. Isso tem pouca utilidade, no sentido de que se a gente faz da boca para fora, faz como um ato exterior, isso pouco mudará o ambiente da nossa residência, o ambiente espiritual. O que mudará o ambiente espiritual da nossa casa de uma coisa negativa para uma coisa positiva será justamente nós termos sentimentos positivos uns para com os outros. E então o ensinamento que vai trazer do livro sagrado, seja ele qual for, vai proporcionar essa reflexão. O objetivo é refletir, é meditar, com o objetivo mesmo da gente atingir uma mudança na nossa casa. Também podemos tirar um dia para estudar um outro livro, né, como o Livro dos Espíritos. A pessoa pode fazer isso. Você está fazendo muito bem nas terças, quintas e sábados, levando às pessoas essa reflexão, e aí a pessoa pode aproveitar esse momento aqui, ou até rever a live em outro momento, né, daquele tema que você trouxe, ou um pedaço, e discutir só aquela parte ali que ficou talvez não compreendida pela família, as pessoas discutirem juntas, ou tirar um vídeo do YouTube. Ou seja, não importa a maneira como as pessoas fazem, né? Seja do Evangelho, do YouTube, do Instagram, do Semil, ou de qualquer outra situação, né? Pode ser de um livrinho de minutos de sabedoria. O importante é esse encontro, porque naquele momento, pelo menos, que as pessoas não entrem em conflito e que elas possam falar sobre um tema que traga tranquilidade e paz. Mesmo que a família esteja passando por um momento difícil, às vezes de desentendimento, que pelo menos durante aqueles 15 minutos, meia hora, uma hora, que se tirou para estudar, as pessoas esqueçam um pouco esses problemas e tentem, né, respirar fundo e falar sobre alguma coisa que faça melhorar esse ambiente. Quando a pessoa não sabe fazer isso, a família não sabe fazer isso, pode se solicitar, né? Não no momento, porque está meio difícil devido à pandemia, mas há casas espíritas que têm uma equipe que vai até a casa da pessoa para fazer a implantação do evangelho no lar. Então, tem casas espíritas que têm uma equipe do evangelho no lar. Como se está vendo dessa maneira hoje, devido à pandemia, estamos fazendo através de lives, né, através da internet, pode-se fazer também. Às vezes você pode colocar um notebook em cima da mesa, ou um computador ligado, ou um celular, e pedir para algum amigo para conversar com a família e fazer a leitura do Evangelho. Assim como a gente está fazendo aqui, né, as redes sociais, a internet são capazes de fazer ligação de vídeo e alguém conversar para ajudar a implantar. Né? Essa ajudar a implantar não quer dizer manter pelo resto da vida, mas para ajudar as pessoas a conseguirem colocar isso em prática. Certo, muito bem explicado aí você deixou a respeito do Evangelho do Lar, né? Primeiro eu quero deixar aqui para as pessoas que não sabem, lá no Centro Espírita, no CEMIL, Missionário da Luz, nós temos essa atividade, porque na segunda-feira a gente não tinha atividade, né? Então a gente se designou para estar fazendo esse Evangelho no Lar, na casa das pessoas. Inclusive, domingo passado, nós fomos para a casa aqui de Mônica, eu e Paulo. Então, quem assim desejar, já pode falar conosco, que a gente vê um horário e tenta implantar esse evangelho. Agora, importante, Júnior, lembrar, assim, queria que você também explicasse para as pessoas que muitas vezes nós fazemos o evangelho no lar, tem pessoas que fazem uma vez na semana,
tem pessoas que fazem todo dia, tem pessoas que se mantêm numa sintonia espiritual perfeita. Mas, às vezes, chega uma pessoa na nossa casa que quebra toda aquela sintonia. Então, eu queria que você deixasse aqui para a gente o que fazer para se blindar dessas coisas, para que a gente não possa atrair tanto esses, vamos dizer, essas companhias ou encarnadas ou desencarnadas a partir de alguma coisa, né? Alguma visita que chega, alguma coisa que acontece no nosso lar que a gente perde a paciência. É verdade que a gente tem uma fragilidade, né, muito grande em relação a manter o nosso padrão vibratório, nosso pensamento consciente, concreto e concentrado em alguma coisa. É muito fácil alguém, né, mexer com a gente perder as estribeiras, a gente se irritar. A gente pode estar muito bem, nosso lar bem equilibrado, as pessoas se entendendo, mas a gente vai para o trabalho e tem aquele rapaz ali, ó, aquela pessoa ali no nosso trabalho que tira a gente do sério. Um dia a gente chegou meio irritado em casa e isso causou um desequilíbrio e acabou causando uma briga familiar por conta de alguém externo. Então alguém de fora mesmo vem. Eu já contei uma vez que essa vez que eu fazia um bolo, eu gosto muito de cozinhar, aí tinha uma pessoa da família, assim, que chegava às vezes lá em casa e dizia, que bolinho cheiroso, olha, o bolo murchava na hora. Só ela perceber que tinha bolo no forno, o bolo ia pro lixo, né? Tô Tomara que falando, essa pessoa minha não mulher encontre a faz, casa. você sabe disso. A gente sabe Tomara disso. que, pois é, tomara que nunca chegue na sua casa, aí, Isaac, porque senão a sua Não, mulher mas vai chega, perder o bolo tudinho aí. chega, Mas chega. era, rapaz, a gente ficava preocupado. Tomara que fulano não venha aqui, porque eu estou fazendo um bolo aqui, às vezes, para um aniversário familiar. E ela tinha que chegar depois do bolo estar pronto, porque se ela chegasse no meio da coisa. Então tem gente que tem uma energia forte, sabe? E essa pessoa não era uma pessoa muito má, não, sabe? Ela não era um ser humano comum, não era uma pessoa ruim, não, mas ela tinha uma energia pesada que fazia as coisas murcharem. Isso até botar uma folha de arruda lá para ver se melhorava a situação. E tem gente que é assim mesmo. Porém, se alguém, eu imagino assim, a ideia de Jesus, batiam nele, ele mantinha a serenidade, né? Cuspiam nele, ele mantinha a serenidade. Ele era uma montanha, ele era uma rocha que nada conseguia abalar. E nós ainda temos que trabalhar muito por isso, para termos essa serenidade de um ser espiritual como Jesus, como Buda, sei lá, como tantos outros, né? Que tinha essa calma, né? O próprio Chico Xavier era um ser humano muito tranquilo, muito calmo. Obviamente, ele deve ter tido os momentos difíceis, mas a gente manter isso. Então, a gente tem que manter esse ambiente equilibrado por pessoas equilibradas no seu dia a dia. Então, se a gente rezar muito, não adianta. Tem aquela expressão que quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece. Então, não é a quantidade de orações, né, que faz os espíritos virem para a casa da gente, mas as nossas boas intenções. O Emmanuel, o espírito Emmanuel dizia que leitura é edificante, né? Que a prática do bem, né? E também a oração constante. Então, viver em oração não é viver rezando, mas com o pensamento voltado para o mais alto, para o bem do seu semelhante. Quando a gente for fazer uma leitura, a gente não vai ler somente o Evangelho, somente livros espíritas. Precisaríamos ler outras coisas também. Temos que ler jornal, temos que ler livros de uma faculdade ou livros de uma coisa que nos interessa, que não seja um romance, que não seja só espiritualismo, né, espiritismo. Então, temos que ter uma vida comum. Porém, temos que ter aquele momento de refazimento. Entre os judeus, havia um dia por semana que era o sábado, o Shabá, ou Shebá, onde as pessoas se encontravam e passavam o dia todinho em oração. Eles faziam isso na sinagoga, e em casa tinha os seus momentos ritualísticos, às vezes de lavar os objetos, com o objetivo de purificar o ambiente e tudo mais. E são pequenas práticas familiares, né? Às vezes eu conheço casos em que as pessoas ligam na televisão, na internet, e colocam músicas de meditação. Então você chega lá, é o dia todo de música de meditação. Bom, não vai fazer a pessoa meditar, mas são músicas tão relaxantes. Aí você chega num ambiente desse, a casa já está com música de relaxamento, então deixa a pessoa até mais tranquila, sabe? E se você chega, tem aquelas músicas barulhentas, bum, 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 barulho danado, a gente mal consegue pensar, imagina falar. Então não favorece muito não, independente do teor da música. Então um ambiente tranquilo, a gente pode fazer essas pequenas coisas, né? Colocar incenso, acender velas, se nosso coração não está em paz, não adianta muito. Só vai adiantar se nosso coração estiver bem.
Então, eu acho que essas 3 recomendações de Emmanuel são importantes. Leitura edificante, prática do bem e oração constante. Oração constante não quer dizer rezar o dia todinho para afastar o mau espírito, porque não adianta não. Se a gente fala mal do vizinho, se a gente tem interesses mesquinhos, se a gente não dedica um tempo para meditar, a leitura ajuda. Entre os budistas, senta-se em posição zazen, como eles chamam, e meditam. Né? Entre os cristãos, lê-se passagens da Bíblia e reflete-se sobre ela. Né? E assim vai infinitamente, Assim vai. através de muitas culturas. Isso, muito bom, Júnior. Inclusive, todas as lives que a gente grava aqui, a gente tem esse fundo musical aqui também. Primeiro, como você falou, né? O ambiente já mais harmonizado, já fica mais tranquilo de se trabalhar. E por mais que o ambiente ainda esteja em perturbação, uma música vai auxiliar, né? No livro Nosso Lar, é contado lá que tem uma música que é na cidade toda. Então fica sempre uma música tocando e pessoas trabalhando ali o dia todo para que essa música tente botar harmonia. Então é muito importante a gente ter esse pensamento. Agora, dentro desse mesmo conceito, o Murilo está perguntando aqui, Ju, ele está perguntando assim, se a gente é mais atendido pela espiritualidade em alguns horários. Porque ele está dizendo assim, ó, orar em algum determinado horário, tipo meio-dia, 3 da tarde, 3 da madrugada, aí ele pergunta, nós seremos mais ouvidos nas nossas orações? Ele está perguntando isso porque ele já sai do corpo dele quando dorme nesses horários. Em outros horários, não. O que você acha? Os espíritos eles têm ocupações. Está lá no livro dos espíritos que eles têm missões e ocupações no mundo espiritual e que eles não estão à nossa disposição a hora que nós quisermos. Porém, se a gente precisar deles por alguma questão que seja, eles não podendo vir pessoalmente, eles enviam algum emissário deles para nos auxiliar. E às vezes, não sendo possível, os espíritos têm uma visão remota, ou seja, eles são capazes de ver a distância. Mesmo não se fazendo presentes, a visão deles está à distância, e eles são capazes de se ligar mentalmente conosco e produzir os efeitos que eles desejam, no sentido de mandar para nós uma mensagem de paz, um sentimento de amor, de que a gente não está sozinho. Isso é importante. Estabelecermos, então, um horário para estudar, ou um horário para dormir, ou um horário para ter um momento de meditação, isso ajuda, se a gente fizer, digamos, toda terça-feira, quinta e sábado, como... Pode falar, Júnior, estou ouvindo. porque está girando aí tua tela, meditação, e sempre sendo no mesmo horário, como é feito aqui nessa live, terça, quinta e sábado, obviamente os espíritos já sabendo que é nesse horário, eles vêm, né? E aí eles têm uma possibilidade de inspirar melhor as pessoas. Não quer dizer que eles não vêm em outros horários. Né? Nós frequentemente, temos amigos espirituais que ficam a maior parte do tempo em nossos lares, nos inspirando, né? Às vezes um espírito é responsável pela família inteira e às vezes ele acompanha aquela pessoa da família que hoje está passando por mais dificuldade, né? Que está precisando mais de ajuda, porque vai fazer uma prova do Detran lá para tirar uma carteira, enquanto o outro está dormindo em casa, então está dormindo, talvez não esteja precisando de ajuda, o que vai fazer a prova do Detran precisa e de muita ajuda. Aí ele vai lá, acompanha aquele outro lá. Então, quando ele vê que tem 3 na casa precisando, o espírito entra em contato com outros espíritos que pedem que acompanhem cada um, porque cada um vai precisar muito. Né? Nós não podemos pensar que temos um espírito que fica todo 24 horas no nosso pé, sem haver essa necessidade. Né? Imagine um pai que acompanha um filho, né? Ele nasce, vai lá, chega até os 18 anos, sai de casa para fazer uma faculdade ou para trabalhar fora, e esse pai tem que acompanhar esse filho a vida inteira, porque ele nunca vai adquirir autonomia. Mas, à medida que o filho precisar de um conselho, liga para o pai ou vai falar com o pai. Né? Se precisar de uma ajuda material, como um dinheiro ou alguma coisa, ele vai lá e fala com o pai está presente. Mas não tem que ficar ajudando o filho até os 80 anos de idade. Os espíritos são do mesmo jeito. Então, fazer atividades de cunho espiritualista no mesmo horário, elas são importantes no sentido que facilitam a vida dos espíritos. Mas os espíritos, eles têm a habilidade de se locomover na velocidade do pensamento. Se ele estiver lá no Japão, né, protegendo minha mãe, que foi lá fazer uma visita lá, e ele achar que precisa estar aqui não no Japão, ele vai vir na velocidade do pensamento, sendo um espírito com alguma elevação, e estará aqui rapidamente, e estará pronto para me aconselhar, para me ajudar naquilo que esteja necessitando. Então ajuda sim, mas não devemos ficar presos a isso.
A gente pode fazer o Sim. evangelho, digamos, toda quarta-feira, por exemplo, à noite, às 7 horas, mas um dia, por algum motivo, não foi possível fazer. Os espíritos não vão morrer por isso, já morreram, né? Os espíritos não vão sair, ah, meu Deus, a gente não vai mais na casa dele porque ele um dia faltou, ele é farrapeiro, como a gente diz aqui no Nordeste. Não é isso, né? Aí um dia o evangelho é às 7 da noite, mas um dia por uma situação de doença, alguma coisa séria, grave, foi 9 da noite. Os espíritos não vêm? Eles vêm. Agora, obviamente, eles observam a seriedade. Se a gente fica mudando os horários dos nossos estudos, a hora que a gente quiser, sem uma razão séria, eles dizem assim, olha, em reuniões que não são sérias, não vem espíritos sérios, vem espíritos que não têm muita atenção, muito brincalhões, espíritos que estão ali por galhofa, e aí não é muito bom. Então, se eu quero um bom professor, eu preciso ser um bom aluno, porque se eu for um mau aluno, qualquer professor serve. Não é Sim. verdade? Falou pouco, mas falou bonito. Júnior, aí já é uma luz para que a gente possa saber, como você já disse, tem espíritos ao nosso lado a todo momento. Então já é uma luz para quando a gente se dedica, se eu vou dormir 3 horas da tarde, então vão ter espíritos amigos que vão nos auxiliar durante esse momento para conversar conosco, para nos auxiliar. E nisso você falou uma coisa muito importante que me lembrou o segundo livro da série de André Luiz, Missionário da Luz, que ele, como médico, foi designado para algumas tarefas da profissão dele, para auxiliar no que eles necessitam. Então a gente vê dentro da doutrina espírita que, de acordo com o que nós necessitamos, nós temos amigos espirituais para que possam nos auxiliar diante do que eles foram em vidas passadas, do que eles dominam. Por exemplo, você, na sua profissão como professor, então, em algum momento você pode precisar de algum auxílio espiritual e podem ter espíritos que foram professor que se afinizam a mesma coisa que você, não é assim? Então, aí eu queria que você tirasse essa dúvida do nosso amigo Pedro Ivan. Ele está falando, quando os espíritos aparecem na nossa casa, é preciso doutriná-los? Bom, depende do espírito, né? Se chegar um É, espírito que esteja perturbando o lar, né? Essa expressão doutriná-los, a gente pode substituir por conversar com eles, né? Dizer a isso. eles, perguntar o que é que eles querem, né? Se uma pessoa me batesse na porta agora e eu tivesse que ir lá atender, se eu não tivesse nesse momento com vocês, eu ia perguntar o que é que o senhor quer, né? Ele, não, eu quero uma informação. Pois não. Né? Ou então a pessoa, eu quero 1 quilo de arroz que eu estou passando necessidade. Pois não. Não, eu queria conversar porque eu estou me sentindo sozinho. Então, depende do que é que ele quer. A gente tem que ver o que é que esse espírito tem intenção. Se é um espírito voltado para bons pensamentos, se é um espírito numa condição mediana, né, que é o que a gente gostaria que ele tivesse, pelo menos, então ele vai estar por ali e a gente vai dar as boas-vindas a ele. A gente não pode botar ele para fora, que ele não tem como a gente pegar pelo braço. Se chegar uma pessoa na minha porta e entrar à Isso força, eu posso quando pegar pelo percebemos, né? Isso é quando braço. percebemos que tem um espírito por ali. Porque Pois muitas é, vezes nós sequer vimos, nem temos essa mediunidade e nem temos noção disso, que tem algum espírito. pois é, às vezes os espíritos se fazem presentes e se fazem perceber por objetos que eles derrubam dentro de casa, quando temos em casa um médium doador desse ectoplasma, dessa energia, capaz de fazer com que esses objetos mudem de lugar, né? Com que coisas desapareçam, com que portas batam. Então eles estão dizendo assim, estou por aqui. Por que vocês não me veem? Às vezes o espírito não sabe que morreu. Ele acha que ele está vivo e está no ambiente. Então, assim, o que a gente pode fazer é conversar com eles pelo pensamento, no sentido de perguntar, ô meu irmão, o que é que você está fazendo por aqui? Seja bem-vindo e posso te ajudar. Né? Se chega uma pessoa da minha casa, eu posso oferecer um café e a melhor cadeira. Era assim que os nossos avós faziam, né? Oferecíamos a melhor cadeira e um café. Faça um bolinho aqui que meu amigo chegou. E aí eu tenho uma prosa, né? Tenho uma conversa. É a mesma coisa com os espíritos, se tivermos a oportunidade de fazer isso. Se nós não os vimos, mas nós sentimos de alguma maneira a presença deles, se achamos que são espíritos que estão passando por algum tipo de sofrimento, o que podemos fazer é rezar por eles, né? Conversar com eles no sentido do pensamento e pedir que eles encontrem paz, tranquilidade em suas vidas, que eles permaneçam o tempo que ali estiverem, que estaremos à disposição para ajudá-los. Não temos como expulsá-los. O que afasta os maus espíritos é sermos bons e é nos aproximarmos dos bons espíritos. Exato. Porque pessoas viciosas atraem espíritos viciosos. E pessoas com um bom caráter vão atrair espíritos com um bom caráter. Mas também não impede de, às vezes, uma pessoa de bom caráter atrair, de vez em quando, um espírito vicioso, porque, às vezes, né, as pessoas... Na minha porta bate qualquer pessoa. Eu não posso selecionar, botar uma placa, só bata na minha porta se for uma pessoa de bem. Né? Poderá bater qualquer pessoa na minha porta,
caberá a mim permitir que ele entre ou não. Ele poderá abrir, bater a porta, abrir, olhar e dizer, olha, não quero conversa com o senhor está alterado, talvez embriagado ou incomodando, vá, como se diz popularmente, cantar em outra freguesia. Porém, com os espíritos, eles podem adentrar o nosso lar. Mas vejam bem, eles só vão conseguir adentrar o nosso lar se o nosso lar não tiver as defesas necessárias para que outros espíritos inquietos, né, não entrem. E aí, essas defesas são formadas pelos nossos pensamentos bons, né, pela nossa prática do bem. Amigos espirituais bons estarão em nosso lar com frequência e afastarão aqueles espíritos inquietos que venham causar algum tipo de mal, de incômodo. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz, ele relata no caso de Dona Isabel, que quando o André Luiz chega de nosso lar, junto com o espírito Aniceto, que é justamente um espírito muito, muito superior, que guia André Luiz e outros espíritos através das zonas umbralinas até chegar na Terra, eles vão até uma casa que é chamada Oficina de Nosso Lar. E nessa casa, que é de Dona Isabel, o senhor, dono da casa, o marido dela já tinha desencarnado. Ela lá com 5 filhos nas atividades do lar, e o espírito do marido ainda continuava lá. E vários outros espíritos da cidade espiritual de Nosso Lar encontravam-se naquela residência. E André Luiz disse que a casa era iluminada, que os objetos eram iluminados, que tudo era iluminado, porque naquela casa, né, aquela senhora atraía pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, pelas suas práticas no dia a dia, espíritos avançados que naquele ambiente acabavam provocando uma situação de paz, de tranquilidade. Quando chegava um espírito inquieto, ele não se sentia à vontade nem para entrar, porque ele via lá um monte de espírito, ele se sentia até constrangido e não queria entrar e ia embora, se afastava. Por quê? Porque a gente vai ficar no lugar da nossa afinidade. Se a gente chegar num lugar que a gente não se sente bem, a gente pode ir embora. Né? Se eu chegar numa festa onde eu não estou vestido de acordo, diz, nossa, eu não estou nada bem, a gente pode ficar ali constrangido ou ir embora. Mas a gente não vai se sentir à vontade, porque não é o nosso ambiente. Né? Pessoas muito informais, quando vão para uma festa, todo mundo de paletó e gravata, a pessoa chega lá sem um paletó e gravata, a pessoa fica sem graça. E ela fica ali o tempo que for possível, ela vai estar doida para ir embora. Os espíritos é uma coisa semelhante. Então, atraindo bons espíritos, se nós tivermos essa vida equilibrada e afastaremos os espíritos ruins. Então, o nosso conversar com eles é no sentido de uma oração, para que eles encontrem paz. Se forem bons espíritos, ficarão por ali nos protegendo, nos inspirando bons pensamentos. Se forem maus espíritos, poderão causar alguma inquietação por algum tempo, mas vendo que não encontram eco, né, para seus pensamentos ruins, eles vão acabar indo embora. Júnior, muito bem. Você acha que deixou explicado aqui para todo mundo já esse entendimento para que a gente possa estar perto de bons ou de maus espíritos. Mas, enfim, perto de alguns espíritos que gostam de fazer a mesma coisa que nós. No próprio livro dos médiuns, ele diz que quando a gente for fazer uma oração, for fazer o evangelho no lar, que a gente possa fazer em voz alta. Porque assim, aqueles maus espíritos que possam estar ali, eles possam se sentir talvez doutrinados, ou que talvez por eles não gostar daquele momento do evangelho, eles saem. E só vão voltar se realmente tiver abertura para isso. Então, acho que você deixou aqui bem explicado para todo mundo como manter um ambiente no lar aqui em uma harmonia bem interessante, bem legal, sem confusão nenhuma, sem perturbação. E eu tenho certeza que as pessoas vão tentar compreender diante do momento se o ambiente está legal ou não. Mas se chega uma pessoa perturbada ou não, o que importa é nós criarmos essa decisão de dentro para fora. Mas, enfim, nós temos aqui 6 minutos. Eu vou deixar a palavra para você aqui enquanto a gente finaliza esses 6 minutos, tá? Antes que a internet nos corte. Pois quando a gente tem uma pessoa na escola, um aluno, um colega que é meio chato, a gente às vezes dá um gelo nele, né? Dá um gelo e não dá muita atenção a ele, né? Acho que lembra disso aí, a gente às vezes dá um gelo quando a pessoa fala, a gente finge que não é com a gente não dá muita bola, né? A pessoa se toca, né? E vê que não está sendo bem querida ali, ela fica meio sem graça e acaba se afastando. Isso tem uma coisa semelhante no mundo dos espíritos. Se a gente atrai espíritos que, por algum motivo, que não são uma companhia que a gente queira, a gente pode dar um gelo neles, no sentido de não dar a atenção que eles querem.
E aí, espíritos bons, a gente dá atenção, sabe? Bate papo através do pensamento. Pode conversar bobagem, os espíritos acham graça também. Os espíritos têm bom humor também, têm mau humor quando são espíritos atrasados, quando são espíritos mais evoluídos, geralmente tentam manter o bom humor, e é assim que a gente faz. Então, quando a gente está em casa, a gente tem que manter, tentar manter esse equilíbrio. Veja bem a diferença. Tem gente que quer ter uma vida santa, e o melhor é ter uma vida equilibrada. Que uma vida santa pressupõe que a gente tenha um certo nível espiritual que nós ainda não Não temos. Já tem. uma vida equilibrada é outra coisa. Uma vida equilibrada é a gente estar em cima de uma corda que está toda hora balançando e a gente se equilibrando em cima. Ela às vezes quer jogar a gente para um lado, quer jogar a gente para o outro e a gente fica ali bambeando, tentando se equilibrar. Quanto mais a gente tiver uma noção sabe, de ponto ali de equilíbrio, a gente fica e a corda bambeia pouco na vida. Por mais que alguém vá lá dar um tapinha na corda, a corda balança, a gente consegue se equilibrar de novo. Quando a gente cai, sobe na corda e continua novamente ali tentando se equilibrar. Então a vida é mais fácil assim de a gente pensar. Tentar ter uma vida santa, livre de pensamentos ou de ações, a gente pode correr o risco de agir com hipocrisia, de achar que nós somos mais do que o que nós realmente somos. E aí a gente vai numa direção equivocada. Queria muito agradecer, né, a oportunidade da gente conversar um pouco. É sempre bom conversar. Aprende-se quem fala, aprende-se quem escuta, e com a troca de experiências a gente vai se tornando pessoas melhores, né? Então, Isso, parabéns a todos, né, que fazem o Centro Espírita Missionário da Luz. Tomara que a gente volte logo a Deus se quiser. encontrar pessoalmente, né, e não só virtualmente, Nós e que a vamos gente ter possa realmente agora, ajudar. Júnior, dia 12, até falar para o pessoal também, dia 12 de setembro, nós vamos ter uma reunião com a Federação Espírita Cearense, do Ceará, porque eles vão abrir as portas para que a gente possa entender melhor como agir agora, já que estão liberados 20% a 50% para abrir as portas. Mas para finalizar, Júnior, eu queria só explique melhor para esse nosso amigo, tá? Que está dizendo assim, nosso amigo Murilo, qual das duas energias é mais difícil de tirar de você, da sua casa? A energia do ódio ou a energia da tristeza profunda? Porque no passado ele sentiu essa energia profunda e quase cometeu o suicídio. Deu para É compreender? uma pergunta complexa, porque assim, cada ser humano reage de maneira diferente às situações da vida, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de perdoar e tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Tem gente que, sabe, fica com raiva, mas raiva é uma emoção que passa após um tempinho. A gente não fica com raiva a vida inteira, a gente fica com raiva na hora que alguém pisa no calo da gente. E tem gente que tem uma certa facilidade de esquecer, sabe, de perdoar, de não falar mais no assunto. E isso, é preciso ter uma raiva muito grande para que a gente passe alguns dias falando sobre isso, mas depois deixa para lá, sabe, finge que nem conhece a pessoa quando a pessoa não está do nosso interesse. Então, isso vai depender muito da índole e também vai depender muito da personalidade de cada um, né? Vai depender das condições do momento de cada um. Então, algumas pessoas elas têm mais dificuldade disso. Em relação, por exemplo, à tristeza, em relação à depressão, a depressão é um fato complicado, né? Porque ela é uma patologia médica, é considerada um transtorno mental. Algumas pessoas tratam como frescura, me perdoe a palavra, mas essa é a palavra do dia a dia. Ah, fulano está com besteira ali, está com frescura, isso não é, isso é tristeza. Não é, é um transtorno. Não é a gente tratar isso só como uma energia, como uma coisa exterior a gente, mas como algo que nos pertence. Estamos tristes diante de uma situação, diante do falecimento de alguém querido, ou de um problema existencial, ou de um problema familiar, e temos que tratar isso com seriedade. Frequentemente, as pessoas não saem da depressão ou dessa tristeza profunda, se preferem assim chamar, sozinhos. Elas precisam de ajuda, às vezes de medicação. Então, é preciso tratar com seriedade. O centro espírita ajuda espiritualmente, ou seja, dá conselhos, orientações, mostra a doutrina espírita. Mas o tratamento requer um auxiliar extra, né? Um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um outro médico que venha trazer alguma medicação, uma conversa, uma orientação. Não adianta a gente ficar achando que uma pessoa só com espiritualidade vai resolver seus problemas quando essa tristeza profunda se instaurou em nossa alma. Não dá para a gente ficar imaginando que vai resolver isso fácil, não. Então,
A orientação de alguém exterior ajuda bastante, e aí vai depender de cada pessoa, como eu reajo. Para mim, é mais difícil enfrentar, digamos, o ódio. Então, eu tenho que ter meditações sobre isso, conversar com pessoas que conseguem vencer isso. E para mim é mais difícil lidar com a tristeza, eu preciso conversar com pessoas que já lidaram com isso e venceram. Então tá, Júnior. Nós temos agora em média de 2 minutos. Eu quero agradecer, deixar aqui, pedir suas considerações finais e agradecer aqui de coração, tanto por mim como pelo todos que participam aqui do Centro Espírita Missionário da Luz, por você estar aqui conosco mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Isaac. É um grande prazer a gente conversar. Ensinar, a gente não está em condição ainda, mas conversar, trocar ideias, trocar experiências, sabendo que não existe dentro do Espiritismo alguém superior ao outro, somos apenas estudantes. Isaac leu livros espíritas que eu não li, eu li livros que Isaac não leu, e a gente trocando experiências, conversando, a gente vai aprendendo juntos. Isso faz parte da caminhada. Achar que alguém é detentor da sabedoria total é uma forma de vaidade tola que não nos leva à aprendizagem, ao crescimento. Então, continue fazendo, Isaac, esse trabalho de divulgação. Eu vou fazendo lá no meu Instagram, você fazendo no seu, e outros amigos fazendo em outro Instagram, e a gente vai divulgando. Tem uma pessoa, tem 10, eu tenho 20, né? Os grandes cantores têm 100 mil assistindo suas lives. A gente tem 10, 11 pessoas, são nossos companheiros estudando conosco, aprendendo, trazendo suas experiências, compartilhando. Então, a ideia é realmente de compartilhar saberes. Compartilhar quer dizer que eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, e a gente se alimenta junto. E eu agradeço esse momento da gente estar estudando e estamos sempre à disposição. Meu abraço a todos. Graças Faz a a comunidade do Júnior, Centro Espírita posso? Missionários da Luz. Vou lhe pedir um último favor. O senhor poderia fazer nossa prece final? Certamente. Então, quem desejar, esteja em seus lares, em silêncio, e que desejar entrar em prece profunda, feche os olhos. Mestre Jesus, nós que aqui nos encontramos, te agradecemos pela oportunidade que temos de buscar esclarecimentos espirituais para levar nossas vidas com mais paz e equilíbrio. Muito obrigado pela noite de hoje e pelos amigos que estão conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, gente. Muito boa noite a todos. Júnior, mais uma vez, brigadão. E o presidente do centro lá de Milagres, Camilo. Camilo. Em uma das palestras que ele deu lá no centro, ele disse, olha, a hora mais bela que eu recebi em uma das comunicações espirituais é uma hora belíssima do plano espiritual, é a hora das 6 horas. Por quê? Porque nessas 6 horas, o mundo católico está ali se benzendo, fazendo suas orações. Então, tem um mundo todo ali orando. Então, tem aquela energia no planeta que é um horário muito bom para que a gente possa também compartilhar. Então, que fica para nós também todos esses horários das lives daqui, do Centro Espírita Missionário da Luz, como da sua, como dos outros centros espíritas, para que a gente possa se organizar e tentar entrar nessa mesma sintonia. Né? Então, amanhã, o pessoal está na rádio, o Paulo está com a pessoa que foi convidada lá, primeira vez, do Bom Samaritano, Adriana, vai estar lá, falando sobre as mulheres do Evangelho. Então, muito boa noite. Evânia está dizendo aqui, espero que continue com essas lives, mesmo depois da abertura do centro. É isso que nós vamos ver, Evânia. É isso que nós vamos ver, porque lá no nosso centro não tem internet. Então, nós vamos tentar fazer de tudo para que a gente continue fazendo o Evangelho lá e as palestras lá, mas gravando para as pessoas que não podem ir. Então, muito boa noite a todos. Júnior, a gente se fala particular. E valeu, cara. Obrigado. Viu? Muita paz. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.